Olá, pessoal que assiste a minha aula. Então, essa é mais uma aula de genética do curso de agronomia da Universidade Estadual do Tocantins. Eu sou a professora Liamar Anjos e vou falar para vocês sobre os marcadores moleculares. Então, o estudo, do genoma de qualquer espécie de ser vivo consiste na identificação e na caracterização de regiões funcionais, tá? Então, as regiões, principalmente dos genes, tá? Dos genes que estão, nos cromossomos. Também podemos estudar as regiões, promotoras, as regiões de DNA repetitivos, as regiões de operons e outros. Então, vamos focar, tá? Nos simples, nos genes. Então, para se estudar os marcadores, nós precisamos encontrar os motis ou motivos do português, Ou seja, o sítio de ligação ao cromossomo, naquele lugar do gene que vai se ligar ao cromossomo e que vai ser, então, nessa região do gene, onde vai fazer a síntese, de proteínas. E temos que verificar a quantidade de citosina e guanina nesse marcador. Se um marcador tiver muita citosina e guanina, a gente vai precisar de uma temperatura de anelamento mais alta para a gente fazer o anelamento desses primers, ou seja, dos marcadores. Então, primer e marcador é a mesma coisa, tá? Então, vamos aqui. Então, nós temos um DNA, de fita dupla, tá? Do indivíduo diploide. Então, ele vai abrir, então, com a temperatura de anelamento, esse DNA vai abrir, tá? Vai ficar com duas fitas. Então, o primer, ele é desenhado, Então, primer, o marcador é a mesma coisa. É um iniciador. Então, ele vai ser desenhado, vai ser escolhido o local e ele vai ser desenhado, tá? Na região gênica, tá? Desenhado numa região gênica, em qualquer cromossomo, tá? Da espécie. E pode ser desenhado vários marcadores em um único cromossomo, ok? Muitos, muitos, muitos. Então, a aplicação desses marcadores moleculares na genética. Então, os tipos de marcadores, então, o primeiro a ser estudado era o morfológico. Lembra lá de Mendel, que estudava o quê? As características morfológicas, ou seja, se a semente, a cor de semente, se era amarela, se era verde, se ela era rugosa ou lisa, tá? A cor da flor, se era flor roxa ou se era flor branca, das ervilhas, a vagem, a disposição das flores nas plantas. Então, ele usava o marcador morfológico, morfologia da planta, dos grãos, da flor, com característica qualitativa e quantitativa. Qualitativa, por exemplo, da cor da flor, governada por um único gene. E os outros marcadores bioquímicos, quando a gente trabalha com bioquímica, a gente está trabalhando com as proteínas, tá? Com proteínas. E os marcadores de DNA, que é os mais importantes, que é no nosso caso aqui, que eu vou explicar mais hoje de DNA, e tem o de RNA também. Então, de DNA, nós vamos coletar o DNA, no caso de planta, voltado para agronomia. Vamos pegar um pedacinho de folha, vamos macerar, e tem todo um protocolo de seguir para se extrair esse DNA. Então, quando a gente está extraindo ácidos nucleicos, então DNA e RNA são ácidos nucleicos. Quando a gente extrai, pode ser de seres humanos, pode ser de planta, qualquer coisa, a gente vai extrair o DNA e o RNA junto. Aí a gente precisa degradar o RNA, tá? E vamos trabalhar com RNA, por exemplo, em fungo, em vírus, Vírus, eles podem ser o genoma de DNA ou de RNA, nunca os dois juntos, tá? Então, se o genoma dele é de RNA, aí é feito o RT-PCR, ou seja, transcriptase reversa do RNA para DNA para se conseguir trabalhar. E o processo é mais caro, ok? Então, isso aqui nós fazemos, tá? Os marcadores moleculares, para trabalhar tanto com DNA ou com RNA. Então, os mais simples, os mais utilizados, nos seres vivos é aqui, tá? DNA, porque o RNA é vírus. Então, qual que é o objetivo dos marcadores moleculares?
Então, encontrar polimorfismo. Então, qual diferente é um indivíduo, tá? Nos seus cromossomos. Encontrar polimorfismo entre os indivíduos nos cromossomos. Polimorfismo em quê? Então, diferença o quê? Entre os alelos, tá? Um alelo de cada indivíduo vai ser diferente, tá? Do outro. E a gente vai ver que quando a gente cruza, um pai e uma mãe que cruza, vai ter os seus filhos, cada um vai pegar, o filho vai pegar um alelo do pai e um alelo da mãe. Aqui é um exemplo de um marcador SNP, que é polimorfismo de um único nucleotídeo. Então, aqui, ó, GC, né, guanina, citosina. Aí, nesse aqui, ele já tem adenina, timina. Então, ele é diferente aqui, nesse único nucleotídeo, ok? Então, eles encontram as diferenças. O genoma humano, ele é sequenciado e estudado com esse marcador SNP. Então, eles colocam muitos mil marcadores distribuídos no genoma humano, tá? Para ver a diferença, por exemplo, de um japonês para um alemão, ou de um africano para um europeu, entendeu? Então, eles vão fazendo o estudo baseado em muitos marcadores. Então, aqui a diferença. Ou então, e eles fazem o pareamento, né? Então, o indivíduo 1, 2, 3 e 4. Então, esse aqui, o indivíduo 3, ele é diferente nesse loco. Então, os outros têm uma adenina e ele tem uma guanina, tá? Esse aqui ocorreu uma deleção, não tem nada. Então, ocorreu uma deleção. O fenótipo vai já ficar, né, um pouquinho diferente. Se tiver muitas mutações, vai ocorrer o quê? A diferença no fenótipo, vai se expressar no fenótipo. Esse aqui tem a adenina aqui e tem uma timina aqui, tá? Então, ocorreu mutações, tá? Por deleção, transição, tá? Inserção, aqui inseriu uma. No local aqui foi inserido uma, tá? Então, a gente estuda e verifica essas diferenças. Então, quais que são as ferramentas para se estudar, né? Para se estudar o estudo genético, no laboratório genético. Então, nós temos a eletroforese. Então, primeiro a gente extrai o DNA, a gente vai degradar o RNA, a gente vai diluir, quantificar a quantidade de DNA que tem, e a gente vai ver, por exemplo, esse eletroforese aqui, que pode ser feito, né, em gel de agarose ou gel de poliacrilamida, a gente vai aplicar no furinho, nesse gel, tá? Nesse aqui de agarose, a gente coloca brometo de etídeo, que é cancerígeno, e a gente aplica. No próximo slide vai mostrar. Depois a gente vai verificar se o DNA tá bom, se tá degradado, ver o tamanho do alelo também. E é um teste barato, tá? Para ser feito. E esse aqui é o termociclador, para a gente fazer a reação PCR, que é a reação que a gente multiplica o DNA, que a gente coleta pouquinho, extrai pouquinho, depois a gente amplifica ele, tá? Em grande quantidade. Então, outra ferramenta, o sequenciador, né? Isso aqui, então, chama-se genotipagem, para fazer genotipagem. Então, aqui a gente vê o alelo. Qual alelo é, tá? Então, essa genotipagem, então, é uma sequência, vários sequenciadores. O que eu trabalhava no doutorado era um desse aqui. Então, eletroforese. Esse aqui é outro aparelho que ficou aqui, tá? Então, carregando o gel com as amostras. Então, a gente vai pegar o DNA, né, quantificar, e a gente vai colocar um corante nele, e a gente vai aplicar, tá? Com a pipeta, tá? Vai aplicar aqui, ó, a pipeta, e a gente coloca os DNA, né, dos indivíduos, e ele vai correr, tá? Vai ter uma corrida, a gente vai ligar na energia, e ele vai correr, ele vai descer, vai ter um arrasto. Aqui ele aplicou 2, ó, é um gel grande, aplicou um aqui em cima e outro aqui. Mais ou menos uns 20 minutos a gente vai ver o resultado, tá? Então, o marcador molecular. O que é um marcador molecular, tá? Então, eu já falei, agora que eu tô falando o que significa o marcador molecular. Então, ele é definido como todo e qualquer fenótipo molecular proveniente de um segmento específico de DNA,
né, correspondendo a regiões expressas ou não do genoma, tá? Isso aqui do Ferreira aí, Gata Plaga, de 1998, num livro de marcadores moleculares. Então, o uso desses marcadores moleculares abrange uma vasta área de estudos na genética, no estudo de melhoramento genético, no estudo de evolução de seres vivos, tá? Então, a gente consegue fazer vários tipos de estudo, né? Estudo de resistência genética, com o uso do marcador molecular. Para vocês entenderem a importância do marcador molecular, o laboratório de genética é a menina dos olhos de ouro das multinacionais que trabalha com melhoramento, com transgênico, tá? Por exemplo, com as grandes culturas de milho, de arroz, de feijão, de soja, de algodão. Então, o top deles lá é o laboratório de genética, tá? E utilizando vários marcadores moleculares, tá? Codominantes, ou seja, aqueles que mostram o polimorfismo nos indivíduos heterozigotos, porque eles não vão cruzar um indivíduo com o outro e vai obter um híbrido. Então, precisa ser um marcador altamente formativo. Esse mouse desaparece. Então, o marcador molecular busca o quê? O polimorfismo. Então, quão diferentes eles são os alelos. Então, o marcador monomórfico é isso aqui, ó. Que todo mundo é igual, assim embaixo, tá vendo? Todo mundo igualzinho. Então, a gente vai estudar o que aqui? Nada, a gente não tá vendo uma diferença. E o polimórfico aqui, ó, em cima e embaixo, aqui e aqui, tá vendo a diferença? O alelo de tamanho diferente, tá vendo? Então, aqui tem um polimorfismo. Então, o marcador molecular busca o polimorfismo de quê? Dos alelos. Alelos diferentes nos indivíduos. Seja ser humano, seja animal, seja ave, seja sapo, seja fungo, tá? Então, qualquer ser vivo pode ser extraído do DNA. Então, marcador molecular, então, a variabilidade alélica, né, é a base do melhoramento genético de plantas. Então, precisamos descobrir quão diferentes são as nossas plantas. E a combinação adequada de alelos no locus que controla as características de interesse econômico, tá? Então, para a agronomia, essas características de interesse agronômico, tá? Principalmente produção, resistência, tá? Então, um exemplo de característica de interesse econômico. É o principal objetivo dos programas de melhoramento. Tudo que estiver relacionado a dinheiro, a produção, a resistência a doenças, o ciclo, né? Se é precoce ou não. Então, a localização de genes nas regiões genômicas que controlam características de interesse econômico, seja elas qualitativas ou quantitativas, tá? Qualitativa de cor de flor, por exemplo, quantitativa, né, relacionada à produtividade, à altura de planta. Todas essas características do fenótipo nós conseguimos ver nos marcadores moleculares, tá? Para isso tem que ser feita a genotipagem e a fenotipagem, tá? Trabalhar com o genoma e com a planta no campo. Então, utilizando esses marcadores moleculares, tá? E pode ser feito também os mapas genéticos, tá? Os mapas de ligação que eu vou mostrar na próxima aula. Então, o marcador molecular pode ser dominante ou codominante. Então, o dominante, ele só vai mostrar o quê? O alelo dominante. E o codominante, ele vai mostrar ambos os alelos no indivíduo heterozigoto, o azão ou o azim, tá? Ou o número do alelo, né? Que, na verdade, quando a gente faz a genotipagem, a gente vê o número do alelo e no qual cromossomo ele está. Então, o marcador dominante, ele só mostra o dominante, tá vendo? Aqui um pai, o outro pai e o filho, né? O F1. A gente vai ver os dois alelos aqui embaixo. No codominante, tá? Ambos os alelos vão ser expressos no indivíduo heterozigoto. Então, cruzou aqui, ou seja, duas raças puras, duas linhas puras, um pai 1 homozigoto, o pai 2 homozigoto. Não gerou um heterozigoto? Então, o alelo, né, 150 pares de base, o tamanho, 100 pares de base, tá? Então, codominante, ambos os alelos são expressos no indivíduo heterozigoto, o alelo dominante e o alelo recessivo, ok? Aqui outro exemplo. Então, esse aqui é um exemplo, né, de gel de agarose. Um indivíduo, azão, um indivíduo azulzinho, verdinho, azulzinho, cruzou, então o heterozigoto, né, ele tem o verdinho e o azulzinho. Então, aqui no dominante,
a gente só vai ver o alelo dominante, não vai ver o homozigoto recessivo. No marcador codominante, a gente vai ver, ó, cruzou da mesma forma e a gente vê, tá? Então, esse pai aqui era o homozigoto. Esse pai aqui era outro homozigoto, tá? Então, a gente vê o filho, ó, pegou um alelo do pai e outro da mãe, tá? Pode ser invertido, pode ser mãe de cá, pai de cá. Geralmente, a gente coloca sempre a mãe vem primeiro, tá? Sempre a mãe primeiro. Então, o marcador dominante, ele não diferencia os locos em heterozigose, tá? Dos locos de homozigose. Ele só mostra os homozigotos dominantes. Então, aqui é um exemplo de análise, né, de como está ocorrendo a segregação, né, desses alelos em gel de agarose. Então, aqui o pai, isso aqui é um retocruzamento, tá? Onde cruzou, então, o pai dominante, um progenitor, né, doador de um gene de resistência, por exemplo, e um progenitor recorrente. Então, cruzou, então aqui tem um alelo de um e o alelo do outro. Então, cruzou. Nesses aqui, esses três primeiros, ele não apareceu, só apareceu um dos pais. Nesse aqui, ele mostrou os dois, ó, tá vendo? Ele tá carregando os dois alelos. Desse aqui, né, do progenitor recorrente e o progenitor doador. Tá doando, por exemplo, um gene de resistência. Então, esse de cima aqui, só esse que tem um alelo em cima que tá carregando o gene de resistência, porque é cruzamento entre indivíduos aparentados. Ele está cruzando o F1 com um dos pais, tá? Então, eles cruzam o quê? Uma planta, progenitor doador é o que vai doar o gene de resistência. E o recorrente é uma cultivar altamente produtiva que perdeu a resistência a uma determinada doença. Então, eles vão retrocruzar por quê? Para eles pegar a alta produtividade, a qualidade, por exemplo, de soja, por exemplo, mas que tenha esse gene aqui de resistência. Então, com o uso dos marcadores, vão descartar esses. Vão pegar esse, ok? Tá vendo bem aqui que o que aconteceu com esse arraste? Então, o DNA não tá bom, tá? Não formou os alelos. Então, é um DNA degradado nesses três. DNA degradado aqui também. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, os tipos de marcadores moleculares. Tem vários tipos, tá? Mas eu vou mostrar só esses para vocês. O RFLP, né, que é polimorfismo no comprimento de fragmento de restrição, ele é codominante, tá? Então, multialélico. Os enzimas, que a gente trabalha com a extração de proteínas, eu mostrei lá para vocês os exemplos, testes bioquímicos, nós vamos extrair o que? As proteínas, não é os ácidos nucleicos, são as proteínas, eles também são codominantes, tá? De 2 a 4 alelos. O RAPD é o polimorfismo do DNA amplificado ao acaso. Ele vai amplificar o acaso em todos os cromossomos e ele é arbitrário. O que significa arbitrário? A gente pode colocar em qualquer planta, por exemplo. Ele é desenvolvido e a gente pode colocar ele, por exemplo, em soja, em milho, em plantas florestais, qualquer tipo de plantas florestais, ornamentais, qualquer um. A gente vai conseguir encontrar as diferenças, mas ele é dominante, tá vendo? Ele só vai mostrar os alelos dominantes, mas assim mesmo dá para fazer um trabalho. E a gente vê isso só no gel de agarose, então é um trabalho barato, tá? Custo baixo. Não tem tanta informação, mas já dá para fazer muitos trabalhos de mestrado, por exemplo, tá? De graduação é feito com esse tipo de marcador, tá? E ele não precisa ser feito o sequenciamento, né, do genoma. O genoma não precisa estar sequenciado, tá? Já, por exemplo, o microsatélite, o SNP, para se marcar, né, para se desenhar os marcadores, precisa o genoma estar sequenciado, ou inteiro ou em partes, ok? Então, precisa estar sequenciado. Então, os dois principais esses dois aqui, tá? Microsatélite, os principais, RAPD, microsatélite e o SNP. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar uma grande quantidade de artigos com esses marcadores. O que eu trabalhava no doutorado era esse aqui, microsatélite, tá?
Simples sequências repetidas, tá? As bases nitrogenadas que se repetem várias vezes. Então, ele é codominante, multialélico, ele vai mostrar muitos alelos, tá? Muitos alelos naqueles indivíduos. E ele vai mostrar o dominante e o recessivo, tá? Então, são sequências repetidas, né, amplificada via PCR, que é reação em cadeia da polimerase, ou seja, o DNA multiplicado muitas vezes. E com isso a gente consegue fazer, né, mapa genético, tá? E ele é de alto custo, tá? A gente consegue fazer, colorir ele a gente colore ele e ele possui alto custo, tá? E precisa ser feito a genotipagem também. E o SNP também. E o SNP, então, vai detectar mutações e polimorfismo em uma única base, igual eu mostrei no exemplo para vocês, tá? Vai ver os alelos diferentes para os genes de interesse que o pesquisador estiver trabalhando. Então, marcador microsatélite. Então, simples sequência repetida, são marcadores moleculares baseados na amplificação de sequências repetidas de DNA. Ele pode ser de 1 a 6 nucleotídeos de comprimento, tá? E repetidos em tandem, ou seja, um à frente do outro, né, na sequência. Codominantes, ambos os alelos são expressos no indivíduo heterozigoto e no homozigoto também, a gente vai ver todos, tá? Homozigoto e heterozigoto, ele é altamente formativo. Então, vamos encontrar o quê? Os polimorfismos, ou seja, quão diferentes são os alelos, tá? Diferentes alelos são detectados via PCR. E a gente também pode verificar ele em gel de poliacrilamida e gel de agarose, tá? Ou em sequenciador de DNA. 3 formas de analisar esse marcador, ok? Então, o uso desses marcadores, tá? Então, identificação, tá? E caracterização de variedades, tá? Para se buscar genes de resistência. Estão todo o estudo de variabilidade genética, estudo de pedigree e para fazer mapeamento genético. E esses marcadores microsatélites, eles são encontrados onde? Então, no núcleo, né? No DNA nuclear, né? Em plantas. Esse aqui é um dinucleotídeo, né, o N, que pode ser repetir várias vezes. Eles são encontrados no núcleo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, ok? Então, aqui um exemplo, né, de marcador marcado com fluorescência. Então, quando eu trabalhei, isso aqui é resultado meu. Então, análise da segregação após a genotipagem. Nas primeiras aulas eu mostrei para vocês. Então, sempre a mãe vem primeiro. Aqui um exemplo da mãe, então é um teste de paternidade. Mãe e pai, a mãe tem o alelo 343 e o 351. E o pai também tem o 343. Então, nós temos 3 alelos diferentes. E tem o 338. Então, esse filho aqui pegou o 338 de quem? Do pai, né? E o 343 a gente sabe que é da mãe. Porque pegam do pai ou da mãe. Esse outro aqui pegou o 343, deixa eu ver de quem, a gente tem que ver o outro, né? 351 da mãe, tá? E o 358 veio do pai. Então, a gente sabe de onde veio o alelo, tá? Outro exemplo aqui, esse aqui tem 4 alelos diferentes. Então, a segregação, esse marcador é altamente formativo, tá? Para essa variedade de uva aqui. Então, a mãe tem o alelo 149 e 161, e o pai tem 153 e 171. Então, 4 alelos diferentes, tá? Segregação 1 para 1 para 1 para 1. Então, altamente formativo. E cada filho vai pegar um de cada. Ó, 153 veio do pai, né? Que o pai. Então, o outro não tem que vir da mãe, ele não pode ter 171. Aí, ele tem 161, que é o da mãe. Tá? Então, isso acontece para todos os filhos. Se tiver um alelo que não veio desse, é porque ele não é filho daquele pai, tá? Se tiver um alelo diferente, aqui ele é filho da mãe, não é do pai, tá? Porque da mãe não tem como mudar, né? Se tiver um alelo diferente aqui, por exemplo, se tivesse um alelo aqui, ó, ele não era filho desse pai, só filho da mãe. Outro exemplo aqui, segregação 1 para 1 para 1, tá? O mesmo sistema, então 4 alelos diferentes e cada filho vai pegar um alelo do pai e um alelo da mãe.
Então, isso aqui, esses picos que a gente vê é o resultado da genotipagem naquele sequenciador que eu mostrei, aquela quantidade de sequenciador, né? Em cima de umas bancadas, vários sequenciadores. Então, são os picos que a gente vê. Então, isso aqui é um indivíduo heterozigoto, ou 2 alelos. Esse é um indivíduo homozigoto. Então, ele carrega 2 alelos 126, tá? Homozigoto, 2 do mesmo tamanho, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Um indivíduo heterozigoto, esses 3 aqui, tudo homozigoto, tá? Pode ser dominante ou recessivo, tá? A gente não sabe. Aqui só por esse teste. Mas ele é um homozigoto. Então, comparação de marcadores, por exemplo, o microsatélite. Então, é o PCR com primes, né, específicos, ele é codominante, tá? E o SNP também é codominante. Então, o RAPD e o AFLP, dominante só. Então, só vê os indivíduos homozigotos. E codominante, número de locos, 1. Então, a gente vê um loco, ou seja, um gene, em qualquer cromossomo. Então, quando está desenhando, a gente sabe qual cromossomo é, tá? E sabe o tamanho do alelo esperado. E ele vai amplificar vários, tá vendo? Aqui vai amplificar 2 alelos, aqui vai o microsatélite, ele é muito informativo, porque ele mostra vários alelos, tá? Eu vou mostrar para vocês nos outros slides esses vários aqui. Então, para estudo de diversidade genética, esse é o ideal, tá? Então, quando a gente faz o sequenciamento do genoma, a gente vai ver isso aqui, tá? Só a sequência de nucleotídeos, tudo uma em seguida da outra. Então, que é o marcador microsatélite, então, o nucleotídeo repetido em tândem, então, AT, tá? Que repetiu 7 vezes. Então, motivo de nucleotídeo, que era 2 nucleotídeos A e o T, que repetiu 7 vezes. Esse aqui, outro de nucleotídeo perfeito, tá, gente? Ele é perfeito. GA, então, tem guanina, adenina, que repetiu 9 vezes. E esse aqui é o AG, que repetiu 10 vezes. Então, isso é um marcador, essa região aqui, lá do cromossomo, que vai ser amplificada. E o prime é desenhado para trás, eles pegam a sequência para trás e a outra aqui, para frente. Então, chama prime, forward e reverse. Um que vai amplificar para frente e outro para trás. Um sentido 5 linha, 3 linha e outro sentido 3 linha, 5 linha. Então, ele vai amplificar o quê? Essa região aqui, tá? Onde se repete os nucleotídeos. Isso aqui é um modelo de placa de PCR, então é uma placa de 96 poços, tá? Que a gente vai colocar os DNA com os marcadores. Então, eu pintei de rosa e azul. Então, a mãe sempre vem primeiro. E a gente repete ela. Então, põe a mãe e o pai, a mãe e o pai. Porque para analisar os filhos, a gente precisa saber o tamanho do pai, né? No exemplo que eu mostrei lá atrás, dos picos. Então, se falhar um ou se não amplificar, a gente olha no outro, tá? Então, a gente vai ver a análise dos filhos baseado nos alelos dos pais. Então, aqui um exemplo, tá? No contigo 214. Então, aqui, ó, o AT, que né, repetiu várias vezes. Então, o marcador é esse aqui, ó, o que eles vão desenhar. Esse que tá para cá, do lado esquerdo, e que tá do lado direito. É que vai formar o prime, forward e reverse. Eles podem ser aqui o nome dele, a fluorescência, 3 cores, NED, FAN e X, de nucleotídeo, né, AT, o tamanho esperado do alelo, 131, e eu colocava, né, porque como ele amplifica vários, não é vários que eu falei? Então, 131, eu colocava 30 para a esquerda e 30 para a direita, que é para eu pegar todos os alelos que amplificava aqui na região do 131 esperado, tá? 101 até 161. Então, para todos, às vezes até eu colocava mais, tipo 40 ou 50, se fosse estudo de diversidade, tá? Agora, se for só para teste de paternidade, só os 30 para lá e 30 para cá tá bom. E a temperatura de anelamento. Então, a quantidade de 6G, né, de citosina e guanina. A gente tem que pegar para fazer um painel multiplex,
eu consigo fazer 3, 4, 5 em uma reação só, colorido com cor diferente, tá vendo? 3 cores de fluorescência, mas a mesma temperatura de anelamento, tá? Para o DNA abrir e o primer anelar nos dois sentidos, tá? Do um para frente e o outro para trás, para amplificar isso aqui. Então, temperaturas diferentes, tamanhos esperados diferentes. Aí a gente faz e leva para o termociclador e coloca 35 ciclos. Então, ele vai duplicar a quantidade de DNA, já com os marcadores. Então, aqui, por exemplo, o que é um marcador com motivo perfeito e com motivo composto? Então, esse aqui ó, é um trinucleotídeo, tri de 3, ó, 3 bases que se repetiu 16 vezes, tá? Tamanho esperado, 193, tá? E eu colocava aqui, lá na hora de análise, tá? Tipo 30 e poucos para a esquerda e outro para a direita. As temperaturas de anelamento. Esse aqui é um composto, ó, o CT que repetiu 11 vezes, só o T que repetiu 10, o A que repetiu 10. No meu trabalho eu não usei os compostos. Por quê? Porque na hora das análises estatísticas é muito difícil de fazer essa análise, ok? Eu só peguei os perfeitos, tá? Podia ser trinucleotídeo ou dinucleotídeo, mas com motivo perfeito. Então, aqui, o exemplo aqui que eu colocava, ó, 280, por exemplo, o tamanho esperado. Eu coloquei 230 até o 300, tá? Então, ele amplificou o quê? Naquele intervalo. Olha o tanto de alelo, por exemplo, 141, 143, 145, 147, tá? Então, pegou esses 7 alelos aqui. E essa falha de amplificação. Então, se a gente colocar se o DNA estiver ruim, se o DNA estiver degradado, ou se o mix, que a gente faz um mix, né, tampão, e coloca o DNA para que ele não seja degradado, né? Se ele foi diluído muito, ele não vai aparecer, então vai ocorrer falhas, tá? O DNA tem que ser quantificado na medida certa, e a temperatura de anelamento tem que ser ideal para aquela quantidade de citosina guanina. Então, vai ocorrer as falhas. Se ocorrer uma falha, a gente vai fazer novamente, tá ok? Só tem um jeito, fazer novamente. O PCR e a genotipagem. E o painel multiplex. O que é o painel multiplex? É quando a gente mistura, por exemplo, 3 cores de fluorescência, tá? Que a gente mistura e faz 3 marcadores ao mesmo tempo num único indivíduo. Então, a gente ganha tempo com isso, ok? Então, o FAN, ele vai amplificar a cor azul, o X a cor verde, e o NED, ele é amarelo, só que quando a gente vê ele preto, ok? Marcador SNP. O que é o marcador SNP? Polimorfismo de um único nucleotídeo. Então, a gente vai ver, ó, ele foi alinhado, então faz o alinhamento do DNA dos indivíduos, tá? Com programas computacionais, né? Softwares. Então, aqui a diferença. Aqui tem uma adenina, uma guanina e uma timina, tá? Então, a gente vai encontrar mutações e vai encontrar os polimorfismos, tá? De uma única base de DNA no genoma, em qualquer cromossomo, ok? A vantagem dos SNPs, então ele é utilizado também para o mapeamento do genoma humano, igual eu falei para vocês. Então, ele detecta diferentes alelos para genes de interesses. A técnica exige um alto custo nas etapas necessárias ao sequenciamento de diferentes fragmentos de DNA de interesse. Então, o genoma tem que estar totalmente sequenciado, tá? Em seres humanos, eles usam milhares de marcadores SNPs, e a diferença entre os seres humanos, tá? Europeus, japoneses, chineses, africanos, todos, a diferença, com base em muitos marcadores SNPs é de 0,005. Então, nós temos pouca diferença genética nos nossos alelos. Esse objetivo aqui, esse slide aqui tá repetido. Não sei por que não, mas tá. Então, nós podemos fazer também, quando a gente já tem os alelos, a gente pode fazer o dendrograma.
Então, o dendrograma a gente faz esse desenho, que a gente vai ver a diferença, tá? Então, alguns indivíduos, esse aqui era acesso de algodão, tá? Quão diferente eles são. Então, aqui, ó, dividiu em 2 grandes grupos, tá vendo? Então, esse grupo pequeno aqui e esse grande. Então, esse aqui se dividiu em outros. Ó, esse aqui, né, se dividiu nesse e nesse, em 2, que se subdividiu de novo. Então, o grupo só subdividiu em 2, que esse aqui se subdividiu mais em 3. Então, como que a gente analisa? O número, o acesso 1 e o 15 são iguais, tá vendo? A mesma altura, tá? A mesma distância genética, que é a distância. Então, a mesma distância. Esses dois são iguais e os mesmos alelos eles possuem, tá? Aqui, o 4 e o 33 é igual também, possui os mesmos alelos. O 7 e o 37 igual. O 35 e o 36 igual. Mas ele já está dentro de outro subgrupo, tá vendo? Que vai abrindo o subgrupo. Então, esse é igual. Aqui só tem um único diferente. Então, qual que é o único diferente? Esse último aqui, ó. Tá vendo? O 27. Ele tem os alelos totalmente diferentes dos outros. Então, ele não se alinhou com ninguém. Então, ele é o diferentão aqui, tá? O 27, esse último aqui. Então, ok. Eu vou fazer agora vídeos de reação PCR, para vocês entenderem o que é uma reação PCR, ok?